Vou falar aqui como você consegue correr mais do que você aguenta hoje sem cansar mais. Sim, é bem possível. Presta atenção que eu vou te dar aqui o passo a passo de como você vai conseguir isso. Tamo junto? Essa live aqui é uma live do projeto Corra Mais, onde eu, Daniel Oliver, treinador de corrida, te ensino a como correr mais do que você consegue hoje. De uma maneira simples, de uma maneira didática, de uma maneira que você pode estar trocando ideia aqui comigo, fazendo as suas perguntas enquanto eu explico, tá? Porque eu consigo te ajudar diretamente aí na sua corrida, no seu caso, na sua evolução. Então, seja muito bem-vindo quem está assistindo ao vivo. É um prazer estar aqui com vocês. Tendo qualquer dúvida no meio do caminho, manda aí. Quem está ao vivo, já me fala. Você que está aí, você quer correr mais do que você corre hoje? Você tem esse desejo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Você que está assistindo gravado essa live, também pode mandar aqui nos comentários, pode interagir à vontade, que eu vou te responder daí pelos comentários. Tamo junto? Então, bora que vamos para o nosso assunto de hoje, que é como correr mais sem cansar mais, como correr mais distância ou mais tempo, não cansando mais do que você está cansando hoje na sua corrida, ou muitas vezes cansando até menos. Pode parecer meio contraditório, por quê? Porque, por exemplo, hoje você aguenta tal distância, você aguenta 5 km, 10 km e já é muito difícil, daí como é que está o professor aqui falando que é possível correr mais e cansando menos? Sim, é muito possível. E a primeira chave que você tem que desbloquear na tua cabeça para isso acontecer é a seguinte, é aqui, a corrida, a gente pensa ela muito de maneira intuitiva, né? A gente pensa que só o fato da gente correr, a gente está treinando corrida, a gente sair correr, a gente já vai melhorar na corrida. E acontece que não é assim. Não é assim. Existe uma maneira correta de treinar para você atingir certo objetivo. E ainda mais falando em distância, tá? Não importa a distância que você corra hoje, é possível de você correr o dobro, o triplo, o quádruplo ou muito mais do que isso. Distância da corrida é uma parada assim que não tem limite, não tem limite. É possível de você alcançar muita distância. Se eu te contar aqui as distâncias das provas que existem, né? Você vai, meu Deus, né? Por exemplo, eu já participei de provas de corrida de 100 km, de 105 km, correndo sem parar. Imagina, é possível correr isso. Eu já corri isso, né? Tá vendo esse numeral aqui, ó? Eu vou até pegar aqui, ó. Esse numeral é de uma prova de 100 km. Tá vendo aqui, ó? Fica ao contrário, de 100 km, 101 km, que começava aqui, ó. Tem até o gráfico aqui das subidas e descidas, é uma prova de corrida em montanha. Mas ela começava numa cidade na Itália, como aí na Itália, daí aqui passava pela Suíça, tudo nos Alpes, e terminava na França, 101 km. Essa prova que eu fiz em 2018, tá? É do Circuito Mundial de Corrida em Trilha. Então é muito possível qualquer pessoa fazer uma prova, por exemplo, de 100 km, é muito possível, né? Existem provas de 200, 300 km, existem provas do que mais? Existe uma prova, essa é bem curiosa, de 5.000 km, acredita? Quando eu morava em Nova York, né, entre 2014 e 2015, eu morei na cidade de Nova York. Que chique, né? Muito legal ter morado lá. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar lá. Fui estudar gestão esportiva. E eu vi uma notícia no principal jornal, não só de Nova York, mas no principal jornal do mundo, do New York Times. Né? Eu vi uma notícia de uma prova de 5.000 quilômetros. 3.100 milhas, tá? Então 5.000 quilômetros. Meu Deus, como é que existe uma corrida de 5.000 quilômetros? E daí ela estava acontecendo em Nova York, essa corrida, né? Nossa, que maneiro, né? Eu vou querer ver essa prova. Eu acabei enrolando um pouco, né? Como a prova demorava dias, assim, né? Para ela ser concluída. Eu enrolei para procurar sobre a prova, para saber onde que era, né? Eu morava assim, não morava em Manhattan, no centro de Nova York. Eu morava um pouco mais distante, no bairro chamado Queens, né? Mas ainda um pouco mais afastado, né? Da região mais central, assim, que a universidade era lá. Um dia eu vou atrás dessa prova para ver. Daí chegou um dia, assim, era o dia 40 e pouco da prova. Imagina, a corrida já estava no dia 42 quando eu fui ir atrás de ver onde ela era e tal. Aí eu fui procurar, meu Deus, vi o endereço, é no meu bairro, é onde eu moro, né? E eu percebi que eu passava de a pé, assim, que eu ia de a pé até a faculdade,
eu passava na quadra que estava acontecendo aquela prova, só que eu passava na parte dos fundos. Então sempre tinha um pessoal correndo ali, mas eu não sabia que eles estavam participando de uma corrida, porque não tinha numeral nessa corrida. Era uma corrida de 5.000 quilômetros. E eu cheguei no dia lá, foi o dia que o primeiro lugar chegou, foi um ucraniano, ele chegou com 42 dias e alguma coisa. Imagina, 5.000 quilômetros. Claro, eles podiam dormir e tal, mas a pessoa correu 5.000 quilômetros de uma vez só. Tá? E tinham 50 participantes, alguma coisa assim. Então, para você ver que não tem limite, não tem limite, não tem limite, tá? E quem que eram essas pessoas fazendo uma corrida de 5.000 quilômetros? Meu, a maioria eram pessoas de idade mais para cima de 50 anos, para cima de 50 anos, tá? Pessoas que muitas vezes você olha assim, você não vai pensar que é um atleta, tá? E elas fazem isso porque, ó, cabeça, são malucas também pra fazer isso. Eu não tenho vontade de fazer isso. Mas, por exemplo, eu tava falando aqui, hoje se você consegue correr um minutinho, você com treinamento de corrida correto, com planejamento correto, você é capaz de correr qualquer distância. 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros, 42 quilômetros. Só que o que muitas vezes te bloqueia é o que você está fazendo agora, são as dificuldades que você está enfrentando agora na corrida. Tá? Principalmente na questão de distância. Então, tá difícil para você correr 10 quilômetros? É claro que você não vai imaginar que correr mais que 10 quilômetros seja mais fácil ou seja mais tranquilo. Muitas vezes você vai achar que não é possível, como eu achava quando eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, eu só saía a correr, eu não tinha um treinador de corrida nem nada. E eu corria 10 quilômetros, eu me sentia muito, mas muito cansado mesmo. Aí eu pensava o seguinte, eu pensava que eu não conseguia correr mais do que 10 quilômetros, que aquilo era fisicamente impossível para mim, que as pessoas que conseguiam correr mais que 10 quilômetros, né, as pessoas que corriam 21 quilômetros, as pessoas que corriam 42 quilômetros, eu pensava que elas eram pessoas especiais, pessoas fora da curva, pessoas que já nasceram com talento para isso. Mas na verdade não. Aquelas pessoas, elas passaram por um treinamento adequado para chegar até lá, que é o mesmo tipo de treinamento que você aí pode seguir para você alcançar o que você quiser aí na corrida. Eu quero que você que está ao vivo aí me responda, vamos interagir um pouquinho aqui, seja muito bem-vindo, muito boa noite para quem está aqui. Qual uma distância assim que você gostaria de alcançar na sua vida, assim, em termos de, vamos pensar numa distância grande, se você tem vontade, tá? Coloca aqui qual a distância que você tem uma vontade um dia de fazer uma maratona, 42 quilômetros, tem um dia de fazer uma vontade de fazer mais. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, conhecer um pouquinho sobre vocês. Quem está aqui? A Geni, a Érica. A Érica eu já sei que correu já 42 quilômetros, já fez aí algumas maratonas. Andréia, Luiz, Éder. Fique à vontade aqui para colocar nos comentários, vai ser muito bom saber um pouco mais sobre vocês, tá bom? Então, é possível, tá? E como eu consegui sair dos 10 quilômetros e chegar em distâncias, igual eu falei aqui, de 100 quilômetros, mais de 100 quilômetros correndo. Em um momento, né, eu fazia faculdade de educação física, mas eu não queria ser treinador de corrida, eu queria ser treinador de futsal. E num evento que tinha lá um curso para ser treinador de futsal, também tinha curso para ser treinador de corrida, no mesmo evento, assim, né? E um era tarde, outro era noite. E como eu corria, eu falei, vou fazer esse curso aqui de treinador de corrida para eu ver se eu aprendo alguma coisa, né, sobre corrida, para eu melhorar os meus treinos aqui e tal. E daí eu vi lá que eu fazia tudo errado, né? Que eu só saía para correr e meu treino era sempre igual, sempre até cansar, né? Eu fazia o que a maioria das pessoas faziam e que não tinha uma evolução, né? Aí eu comecei a aplicar os conhecimentos que eu tive naquele curso, né, para ser treinador de corrida. E correr ficou muito mais fácil. Nossa, eu comecei a correr 10 quilômetros mais rápido, eu comecei a conseguir correr mais distância, porque daí eu fazia um treino mais leve, daí conseguia fazer outro treino mais forte. Então, organizando os treinos, eu comecei a desbloquear muita coisa assim na corrida. Sendo que eu fiz esse curso em junho de 2011, em setembro de 2011 eu já estava correndo 21 quilômetros. Eu fiz a minha primeira meia maratona, que foi em Lisboa. Eu tinha acabado de me mudar para Lisboa, que eu também ganhei uma bolsa de estudos para estudar lá. E bem na semana que eu me mudei para lá, eu já corri a meia maratona de Lisboa. Pensa, para quem 3 meses antes achava que
não conseguia correr mais do que 10 quilômetros 3 meses antes, eu achava que era impossível. Como é que em 3 meses eu já consegui correr uma prova de 21 quilômetros? Devido à organização do treinamento. Devido à organização do treinamento. Tá? Que daí, ó, vamos lá, um treino organizado, você não fica só no teu limite. Você não fica cansado toda hora. Vai ter treino que é mais difícil? Vai, mas daí os outros treinos são mais leves. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre os treinos um pouquinho pra frente, tá? Mas com um treino organizado você consegue, tá? Evoluir na distância de uma maneira assim que nem você acredita hoje, tá? Então em 3 meses eu consegui sair de 10 para 21 quilômetros. Aí eu participei em outubro de 2012, outubro de 2011, eu tinha feito em setembro de 2011 uma corrida de 21 quilômetros. Em outubro de 2011 eu fui participar de uma prova de corrida em montanha na cidade de Sintra, em Portugal. Não sei se alguém é de Portugal, alguém já esteve em Portugal, mas é uma cidade bem bonita, perto de Lisboa. E eu gostava um pouco de corrida em montanha, foi a segunda corrida em montanha que eu fiz na vida. Era uma corrida de 12 quilômetros. E o que aconteceu nessa corrida? Aconteceu uma parada muito louca. Aconteceu que tinha uma prova de corrida de bicicleta, tá? De bike, aquelas mountain bike, no mesmo dia e no mesmo local do que da corrida de montanha, né? Corrida de a pé. Só que os dois eventos não sabiam que um começava em um lugar, outro começava em outro, mas as trilhas que atravessavam eram as mesmas. E as fitas de sinalização onde a gente tinha que seguir para ficar no caminho eram iguais. Então o que aconteceu? Em algum momento eu peguei o caminho da corrida de bicicleta. E eu não chegava nunca, já tinha dado mais do que 12 quilômetros e não tinha chego no final da corrida. Então eu não tinha relógio GPS na época, né? Eu só corria com relógio de cronômetro, mas baseado na primeira corrida de 12 quilômetros em montanha que eu tinha feito, acho que em 1h05 por aí, começou a dar 1h15, 1h20 de corrida e não chegava no ponto, na chegada, né? Não chegava de jeito nenhum. Eu comecei a estranhar e tinha mais gente correndo comigo. Daí o pessoal, quanto tá no GPS? O cara falou 16 km. Eu, meu Deus, a gente tá perdido, né? Porque a corrida era de 12 km. E aí a gente foi até o quilômetro 20, onde chegou num ponto de abastecimento da prova de bicicleta, onde dá para tomar água e a gente, tá, mas onde que é a chegada? O pessoal, não, mas isso aqui não é prova de corrida de rua, é prova de bicicleta. E foi engraçado essa situação. Só que daí, naquele momento, eu estava conversando com o pessoal que estava perdido junto comigo. E daí eles estavam falando das outras corridas que tinham, né, ali que eles iam participar. E eles estavam falando que eles iam participar de uma corrida já no mês que vem, em novembro, né, de 55 quilômetros, na cidade de Barcelos, que fica no norte de Portugal. E daí, o que eu pensei com a minha cabecinha inocente, na época eu tinha ali 21 anos de idade, eu pensei, se eu conseguir correr, eu estava ainda melhor do que eles na corrida, se eu conseguir correr do lado deles e melhor do que eles aqui, e eles vão participar de uma corrida de 55 quilômetros, eu também posso. Eu vou me inscrever, né? E eu precisava fazer amigos, eu não conhecia ninguém naquela época. Fui lá e me inscrevi para essa corrida de 55 quilômetros em novembro. Pensa que em junho, tipo 4 meses antes, né, 5 meses antes, eu achava que eu não conseguia correr mais do que 10 quilômetros. E daí eu me inscrevi para essa prova de 55 quilômetros. 55 quilômetros. E prova de corrida em montanha ainda, imagina. E daí o que eu comecei a fazer? Olha só, o que eu comecei a fazer? Na minha cabeça era possível. Na minha cabeça era possível porque eu estava correndo melhor do que pessoas que iam participar dessa prova. Então eu falei, eu estou melhor condicionado que eles, então eu posso. Só que eu tinha uma certa insegurança, porque eu nunca tinha feito uma prova daquele tamanho. A maior distância que eu tinha corrido eram 21 quilômetros. E daí eu comecei a mandar mensagem para treinadores que eu conhecia. Falei, o que eu faço para daqui 1 mês e meio eu conseguir correr 55 quilômetros? E eu não tive pessoas falando, não é para fazer. E tipo, não, ó, faz isso, isso e aquilo. Tipo, me incentivaram. Eu falei, tá bom, vou fazer. Tinha um longo de 40 km que era pra fazer. Eu fiz um longo de 40 km ali 3 semanas antes dessa prova. E o que aconteceu? Chegou no dia 20 e poucos de novembro, fui lá e fiz a corrida de 55 km. Sendo que 5 meses antes eu achava que eu não conseguia correr mais do que 10 km. Então fiz. Na outra semana ainda eu corri a maratona de Lisboa, 42 km. Pensa, eu não tô falando eu aqui. Não tô falando que foi eu que consegui. Não. Qualquer pessoa
consegue se superar na distância. O que eu fiz? Eu adequei o treinamento para isso. Eu fui procurando solução, fui procurando como, eu fui procurando e executando. Tá? E executando. Em abril de 2012 eu já fiz a minha primeira prova de 100 km, 101 km. Tá? A minha primeira prova de 101 km. Então é muito possível. Antes de falar como, eu vou ler os comentários aqui, tá? Mas quem ainda não falou qual a distância sonho, assim, um desejo de distância que você tem de fazer, coloca aqui nos comentários, vai ser bem legal ouvir. A Erika falou aqui que correr 42 km de novo, deixa eu tomar uma água para não perder minha voz, que correr 42 km de novo, muito bom. Teria o prazer aí de estar junto contigo nessa, né? Em todas. A Geni falou que terminou a bateria, mas tá aí ainda, não tá? Tá vendo? Vamos lá, Éder. Boa noite. Semana passada corri 8 km direto sem parar. Faz uma semana que estou com dor na coxa. O que posso fazer para melhorar? Estou sem correr desde semana passada. Cara, depende da dor, tá? Depende da dor. Se tá doendo até agora, tá? Se tá doendo até agora, isso aí é de você ou ir num fisioterapeuta ou ir num ortopedista, num médico para ver o que é, tá bom? Então, porque isso foi uma lesão. Isso aí foi... Se tá, ó, musculatura, se tá doendo há uma semana, isso aí provavelmente foi um estiramento, tá? Um estiramento é quando a musculatura se rompe assim. O que pode ser também? Pode ser uma tensão, uma inflamação muito forte, tá? E você tem que correr o quê? Atrás de tratamento, não ir atrás de treino agora, é tratar, tá? Então, ir atrás do médico, ir atrás ou de fisioterapeuta para ver o que está acontecendo aí, tá bom? E o pior erro que você pode cometer é ficar parado, esperar passar e voltar a correr. Por quê? Porque você não resolveu o problema. Essa musculatura pode estar fraca, essa musculatura pode estar muito encurtada, ou outra, o teu treino de corrida, ó, você fez 8 km direto sem parar, será que não é muito pesado? Como é que está o teu treinamento? Tem muita coisa que não está adequada para isso ter acontecido, alguns erros. O teu trabalho agora, a maneira mais inteligente é você prevenir ao máximo para não acontecer de novo e para você não ter problema. Então, tratamento e adequar os seus treinamentos de corrida. Se puder ter acompanhamento de um treinador, melhor ainda. Porque o fato de você só sair correr, você não sabe se esse treino está sendo correto para você. Você não sabe se você está preparado para esse tipo de treino. E geralmente a gente treina muito mais pesado do que deveria. Aí é onde vem as lesões. E esse é o grande motivo do que porque a gente se limita na distância, que a gente não aguenta correr mais distância. Por quê? Porque a gente treina pesado. Porque a gente treina até cansar, porque a gente corre até sentir falta de fôlego, a gente corre, sabe, achando que tem cansado todo o treino. Esse é o principal motivo que você não aguenta correr mais longe, que você não aguenta correr mais rápido. Eu vou te explicar esse motivo agora. Por quê? A corrida, na corrida você utiliza um tipo muito específico de fibra muscular para correr, são as fibras vermelhas. Não sei se você lembra disso na sua aula de biologia lá na escola, mas o corpo tem as fibras vermelhas e as fibras brancas, tá? Elas funcionam de maneiras diferentes. As fibras vermelhas, que são as que a gente utiliza na corrida, são fibras que elas funcionam com o oxigênio, são fibras aeróbias, são fibras de contração lenta que a gente chama, tá? E elas servem para quê? Para atividades como essa. Para eu ficar de pé aqui, são essas fibras que estão funcionando, que é através do oxigênio que eu estou respirando aqui que está gerando energia para elas, tá? Para eu fazer as atividades do dia a dia que não envolvem muito cansaço, tá? São essas fibras que funcionam, como na corrida, que é a parte aeróbia, onde que a gente utiliza o oxigênio como uma fonte de energia. Na corrida a gente utiliza as fibras vermelhas, que são de contração lenta, como fonte de energia, tá? Aí existem um outro tipo de fibra, que é o quê? São as fibras brancas, que são fibras de contração rápida, que são as fibras que elas são alimentadas pelo açúcar, pela glicose que está no nosso sangue. E essa é o tipo de fibra quando você vai fazer uma força muito grande, quando você vai carregar um peso aqui, quando você vai, sabe, pegar alguma coisa, quando você faz na musculação lá e precisa de descanso. Por que precisa de descanso? Porque cansa muito rápido a musculatura, você precisa descansar para
poder recuperar, né? E ela recupera muito rápido, porque ela é uma fibra ali de recuperação rápida também. E você ali faz o teu treino de musculação, o teu treino de força, estímulos curtos, tá? Estímulos curtos e rápidos e fortes. São fibras brancas, tá? Fibras de contração rápida. É esse tipo de fibra de contração rápida, elas vão ser mais treinadas, elas vão ser mais fortes se estimuladas de maneira rápida, forte. Só que elas melhoram para quê? Para carregar mais peso, para você conseguir aguentar, né, mais força. Agora, as fibras que a gente utiliza na corrida, elas são treinadas de outra maneira. Elas não são treinadas na pancada, elas não são treinadas de maneira rápida, não. As fibras vermelhas, que são as fibras de contração lenta, elas são treinadas de maneira mais lenta, de maneira contínua, que é de maneira aeróbia, através do oxigênio. Então, a melhor maneira para você adaptar, para você treinar uma musculatura de contração lenta, que é a da corrida, são com estímulos mais tranquilos, mais leves, tá? É com uma corrida mais leve. Por isso que você vai perceber, se você estudar um pouquinho, se você for procurar, procure aí no Google, como atletas de corrida profissionais, né? Atletas profissionais de corrida treinam. Procura aí, pode procurar os quenianos. Faz a pesquisa para você ver que eu não estou falando besteira, tá? Eles seguem o princípio 80-20. O que é o princípio 80-20 na corrida? É 80% do volume de treino deles leve, que é o tipo de treino ideal para a fibra muscular da corrida. Então é treino leve, é trotinho, é coisa básica, tá? Então vamos pensar no campeão mundial da maratona, recordista da maratona, aquele cara que corre para 2 horas e 42 km. O cara é uma máquina. 80% do treinamento dele total é de corrida super leve. Super leve. 20% vai ser forte para treinar mais a parte cardiovascular, para ele aguentar fazer mais força muscular ali, tá bom? Mas apenas 20%. E esse 20% forte, para funcionar, ele precisa dos 80% leve para ele conseguir recuperar. O treino leve ele não serve só para treinar o corpo, mas para ajudar a recuperar dos treinos fortes. Eu estou falando aqui de um atleta profissional, de um corredor mesmo, sabe, que ganha dinheiro com isso, um corredor que corre Olimpíada, tá? Que é campeão das provas. Agora, por que nós, meros mortais, que a gente corre mais para se divertir, a gente nunca vai ganhar dinheiro com corrida, a gente só gasta dinheiro com corrida, né? Por que a gente corre sempre até cansar? Por que a gente acha que correr tem que cansar, correr tem que ser difícil? Por que a gente sofre na corrida? Porque a gente está treinando errado, porque a gente não segue os princípios do treinamento. Tá? E não é nem o princípio 80-20 que a gente tem que seguir, não é nem isso. A gente tem que seguir o princípio 90-10, 95-5, que é o quê? A gente, meros mortais, você trabalha? Quantas horas por dia você trabalha? 8 horas? Você cuida da tua família, da tua casa? O que você faz? Quantas horas você treina por semana? Eu acredito que poucas, 3, 4, 5 horas você deve treinar por semana, corrida. Então, por que com tão pouco volume de treinamento você vai fazer todo o treino forte? Seu corpo não está preparado, teu corpo treina pouco. Então tem que ser 90%, 95% do treinamento leve, para o teu corpo se adaptar bem, porque é um corpo que não tem a articulação tão preparada quanto de um atleta, não tem a musculatura tão forte quanto de um atleta, não tem o cardio tão bom quanto o de atleta profissional. E você vai fazer mais força que um atleta profissional? Proporcionalmente, eu estou falando? Não faz sentido. E esse é o motivo que você se limita na corrida, que você não aguenta correr mais, que você cansa rápido, que você não consegue evoluir. Por quê? Porque você está treinando mais forte do que deveria, o teu corpo fica limitado, o teu corpo não recupera legal e você não consegue ir para frente. Seja em qual for o teu objetivo, e a gente está falando aqui de distância. Então, se você quer ir para frente na distância, a principal dica que eu te dou é: siga o princípio 80-20, ou 85-15, ou 90-10, ou 95-5, que é o que? A maior parte do seu treinamento vai ser leve e a menor parte vai ser forte. Só que como calcular isso, como fazer isso da maneira correta, vai depender do teu condicionamento atual, vai depender do teu histórico de treinamento.
tá? E vai depender dos seus objetivos. Tem algumas variáveis que a gente precisa organizar para saber como que vai ser o teu treinamento. E esse é o meu trabalho. O meu trabalho é planejar o treinamento, né? Vamos ver aqui quem que é meu aluno. Eu tenho aqui, não tem nenhum aluno aqui. Agora todos os alunos saíram. Mas o meu trabalho com os alunos é planejar o treinamento adequado às cargas, ó. Esse treino vai ser leve de tal maneira e adequar o volume, né, a quantidade de quilômetros para pensar no objetivo final dela. Tudo de acordo com o condicionamento dela. Então esse treino vai ser forte, com tanto de recuperação, esse treino vai ser aqui. Então é tudo organizadinho para essa pessoa só evoluir, só evoluir, só evoluir, só evoluir. Então cada treino tem um propósito, cada treino tem um objetivo. Por exemplo, esse treino é leve, por exemplo, vou dar um exemplo de coisa errada que as pessoas fazem. E alunos também fazem coisa errada. Não adianta você falar, eu vi teu aluno lá, mas teu aluno não corre mais, não está evoluindo. É óbvio, aqui eu troquei ideia com uma aluna que ela vai fazer uma prova. É no domingo e eu falei para ela, semana de treino leve. E daí ela treinou na terça e na quarta. Terça e quarta. E daí na planilha dela, primeiro, vamos observar aqui, por que provavelmente daí ela se frustre no resultado da corrida dela de domingo. É 5 km a prova dela, tá? Ela não completou a planilha da semana passada, eram 4 treinos, ela fez 3. O que aconteceu? Na terça-feira, ela em vez de seguir a planilha dessa semana, que eu já tinha planejado certinho para ela fez o último treino da semana passada. Ela já fez um treino que não era nem para essa semana, já quebrou a organização. E daí, na quarta-feira, ontem, ela fez o primeiro treino da semana passada. Daí eu ouvi e falei, vamos lá, vamos adaptar o treinamento. Você correu terça e quarta, eram 4 treinos na semana. Então faz o próximo na sexta, descansa hoje, na quinta, faz o próximo na sexta. E aí, descansa sábado para correr domingo, você vai ter mais energia, tá? Foi um pouco fora do planejado, mas alinhei o treinamento para ela. E ela não foi lá e correu hoje? Hoje é lá, terceiro dia seguido que ela corre na semana. Já não era o planejado. Ainda correu forte. Correu mais rápido. O que acontece? Essa corrida de hoje, junto com as 2 corridas que ela fez nos 2 dias anteriores, ela tá cansada na semana de prova dela. Que é no domingo. Na sexta, no sábado e no domingo, ela não vai aguentar recuperar para correr bem essa prova. Ou seja, ela vai correr pior essa prova. Só que ela não seguiu a orientação. Por quê? Porque ela quer seguir o instinto dela, ela quer seguir o que ela acha que tem que ser feito. Só que daí o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, ela vai correr mal e ela vai vir frustrada para mim. Porque ela não vai conseguir atingir o objetivo dela. Mas daí tá, eu prescrevi isso, isso e isso. Você executou aquilo. Então, imagina, com planejamento a pessoa já faz diferente, já dá erro. Só que eu enxergo o erro que vai dar. Só que muitas vezes as pessoas que não têm o planejamento, não tem alguém orientando, a pessoa não enxerga. A pessoa acha, cometia o mesmo erro que eu cometia quando eu comecei a correr, quando eu não tinha orientação, quando eu não estudava corrida. Na semana da prova, o que eu fazia na semana da prova? Eu treinava mais. Eu corria mais vezes. Eu corria mais rápido, porque eu achava que eu ia chegar na corrida mais treinado. E daí o que acontecia? Eu ia pior na corrida, porque meu corpo estava cansado, era óbvio. Só que eu não achava isso. Eu achava que se eu treinasse mais perto da prova, eu ia conseguir correr legal. Tá? Então tem muito erro. E eu observo tanto erro com aluno, nossa, tem... Porque ele acaba, mesmo com orientação, ele acaba fazendo o que ele acha que tem que fazer, e daí não sai resultado, não evolui, tá? Agora imagina quando você nem orientação tem, e você tem o desejo de evoluir na corrida, não acontece, e você se limita, você acha, eu corro devagar. Eu acho que correr mais do que tantos quilômetros não vai dar certo. Você começa a se limitar, por quê? Porque o tipo de treinamento que você está fazendo não é adequado para conseguir evoluir. Tá? Existe todo um planejamento, as intensidades corretas de treino, existe o volume correto de treino, e é para cada pessoa no atual momento. Vamos falar aqui de quem está ao vivo.
tá? Vou dar um exemplo. Vamos lá, tem a Patrícia, a Laine e a Andréia. Vamos falar das três aqui. As três já conseguem correr 5 km hoje. Elas já conseguem correr 5 km hoje. E daí elas querem daqui a 2 meses correr uma prova de 10 km. E as três, por coincidência, encontram um planejamento de treino na internet, né? Faz a inscrição na prova, tem prova que é a planilha de treinamento, né? Tem a prova até que te dá uma planilha gratuita ali para você treinar. E daí segue a planilha, que a prova dá de graça ou que achou no Google lá, as três vão seguir essa mesma planilha, tá? Só que daí acontece o seguinte, cada uma tem um condicionamento diferente uma da outra, ninguém tem um condicionamento igual um do outro, tá? Cada uma tem um condicionamento diferente uma da outra. Cada uma tem um histórico de treinos diferentes uma da outra. Tem uma que é mais experiente, tem uma que corre há pouco tempo. Então, são diferentes. Cada uma tem a rotina diferente uma da outra. Uma trabalha no computador sentado o dia inteiro. Outra trabalha de pé, num salto alto, faz contração de panturrilha o dia inteiro, né? Outra fica em casa cuidando do filho, e levanta e tal, e não dorme direito porque tem um bebezinho que está chorando. Então, você vê que a vida é totalmente diferente. Você acha que o mesmo treinamento vai funcionar para as três da maneira correta? É capaz que funcione um pouco, é capaz que não funcione nada. Por quê? Porque um treinamento pronto, ele já tem um volume padronizado. Só que, vamos lá, vamos supor que seja um volume ali de... Volume é a quantidade de quilômetros, né? Vamos pensar na semana, de 30 quilômetros na semana. Mas aí a Patrícia só corre 10 quilômetros na semana. E daí ela começa a seguir uma planilha que ela achou na internet, que vai levar ela até o objetivo dela. De 30 km na semana, ela executa isso, o que acontece? Ela triplica o volume de treino semanal dela, e o que acontece? Lesão, canelite. Ou ela pode nem se machucar, mas ela chega na prova e não consegue ter um resultado legal. Tá? E acontece com as outras, por quê? Porque o planejamento de treino não é específico, é um planejamento geral, que para mim é uma das coisas que... É bom que exista porque a gente tem uma noção de estrutura de treinamento, né? Porque um planejamento que a gente acha na internet vai ter um treino intervalado, vai ter um treino fartlek, né? Vai ter um treino longo. Então, tem tipos de treino diferentes. Então, isso dá consciência no corredor que não é só sair correr, que tem tipos de treino diferentes, né? Seguir uma planilha mesmo gratuita. Só que, será que essa planilha é para você? Claro que não é, porque é gratuita. Se só a planilha gratuita resolvesse... Não existia treinador de corrida, era só seguir o que tem no Google aí, que tem na internet, tá? Se só sair correr e resolvesse, é a mesma coisa. Portanto, para você conseguir evoluir na distância ou no tempo, seja lá onde for, você precisa do que? De um treino adequado hoje para o teu condicionamento, para a tua rotina, tá? É o melhor, por quê? Porque você vai se adaptar melhor ao treinamento, você vai ter uma recuperação legal, você vai conseguir fazer um treino mais forte, quando é para ser feito, você vai atingir o pico de performance no dia da corrida, tá? Respeitando o teu histórico de treinamento. Então, essa semana você correu 30 km, na semana que vem você não pode correr 40. Tem que correr no máximo aí 32, 33 km na outra semana. Por quê? Porque tem que ter uma progressão para você evoluir. E daí uma coisa que acontece com quem acaba não evoluindo, né? A pessoa treina 3 vezes numa semana, na outra semana treina uma, na outra semana treina 2, na outra semana treina nenhuma. Não evolui, tá? Não evolui. Esse negócio de constância, mesmo se a pessoa não segue um plano de treinamento, mas toda semana ela corre 3 vezes, toda semana ela corre sempre 4 vezes, fielmente, assim, né? Ela faz tudo certinho, ela evolui, mesmo que pouco, mas ela evolui. Não evolui como o treinamento orientado faria ela evoluir, mas ela consegue evoluir pela constância, tá? Agora, quem nem tem constância fica aqui, ó, e às vezes não evolui, tá? Então hoje, você aí que está assistindo, se você não está evoluindo como deseja, se você se sente limitado em alguma distância ou em tempo, provavelmente tem algumas coisas que você não está respeitando no treinamento. Só que isso, para saber, tem que ser feita uma análise, tem que ser feita uma avaliação, porque é muito difícil nós mesmos adivinharmos o que tem que ser feito, tá? E tem que cuidar com dica que a gente recebe da internet, né? Ah, esse tipo de treino vai melhorar os seus 5 km, vai lá e executa. Mas aquele treino é para você nesse momento? Eu vejo muita dica aqui no Instagram, tá? Muita dica, blogueira, posta, o treinador posta, melhor treino para tal, faz lá, tipo, viraliza, né? Todo mundo comenta e tal.
Mas aquele treino, ele é para alguém em algum momento, que faz tanto de volume de treino, que já é experiente com esse tipo de treino, tá? Agora, daí vai uma pessoa do nada executar um treino solto que ela achou na internet, porque ela ouviu falar que é bom. Meu, toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso, porque o teu corpo está em risco, o teu corpo está em jogo. Muita gente se machuca, né, por não treinar correto. E se machucar na corrida, você acaba não conseguindo fazer as outras coisas direito, não consegue trabalhar direito, não consegue, porque você fica com dor, né? E a dor ela te acompanha não só na corrida, né? Muitas vezes ela te acompanha para tudo. Então é isso, vamos lá para dúvidas agora. Mas olha, o Éder falou explicação top. O que eu quero te explicar aqui, né? Que eu quero que você saia dessa live sabendo que para você correr mais, você precisa de um planejamento de treino adequado para você. A maioria dos treinos de corrida para você evoluir são leves, são leves. Isso é o que não entra na maioria da cabeça das pessoas. E, vou falar a verdade, acho que não entra na cabeça de 80% dos alunos. Alunos. Por quê? Porque é contraintuitivo. É contraintuitivo. Tá? Dos alunos que eu tenho, uma pequena porcentagem que evolui muito. Porque eles seguem à risca o treinamento. Seguem à risca, tá? E o principal motivo da evolução são os treinos leves, para você correr mais longe, correr mais distância. E uma distância maior para você fazer, você vai fazer essa distância maior qualquer hora que você for aumentar a distância, primeiro leve. Primeiro é leve, tá? Tem gente que está treinando para sair dos 5 km e para os 10 km. E dela quer correr 10 km na mesma velocidade que ela está correndo 5, não. Você vai correr os teus 10 km bem leve, bem no trotinho mesmo. Vai ser o teu pior 10 km, o teu primeiro. Só que depois que você chegou lá, você já correu 10 km, você já sabe que é 10 km, aí sim você vai treinar para melhorar esses 10 km, tá? Então, não é querer sempre correr rápido, sempre correr bem, não. Primeiro você vai fazer pior. Depois vai evoluir, Na distância, assim, para você alcançar mais distância, é correndo mais leve, tá? Então, a corrida leve é a chave. Vamos lá, dúvidas? Quem tá aqui ao vivo? A Patrícia, tem alguma dúvida? Patrícia, manda aí. Andréia, Luiz, Éder, fica à vontade para mandar suas perguntas, tá bom? Espero que eu consiga ter plantado uma sementinha aí em você sobre treinamento de corrida, tá? E por mais que seja legal só sair correr, seja legal, né, você continuar fazendo o que você acha que tem que ser feito, você deixa de abrir muitas portas na corrida. Sabe? Eu vejo gente correndo há tantos anos, 5 km morrendo e não sai dali nunca, né, e acha sempre difícil. Meu, essa pessoa já poderia correr bem mais, só que ela acha que não é possível, por quê? Porque ela se inventa sempre de treinar do jeito dela, do jeito que ela acha que é. Mas se fosse assim, a gente correr do jeito que a gente acha que é, tava todo mundo correndo bem. Tava todo mundo, não precisava estar assistindo aqui uma live sobre treinamento de corrida, tá? O treinamento de corrida, ele segue uma metodologia de treinamento, é uma ciência. E como é uma ciência que é executada por um ser humano, não é uma ciência exata. Então a gente tem adaptações, né? Você treinou uma semana, o corpo foi bem, beleza, dá para estimular mais na outra semana. Treinou uma semana, ficou cansada, igual tem uma aluna que está começando lá do Espírito Santo. Ela começou faz pouco tempo, faz 2 semanas. A segunda semana dela foi difícil, ela não conseguiu executar bem a segunda semana de treinamento dela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso dar progressão para ela na terceira semana, eu não posso passar mais corrida. Eu vou ter que passar mais leve. A terceira semana dela vai ter que ser mais fácil do que a segunda semana. Por quê? Porque a segunda semana ela não conseguiu terminar de executar, porque foi muito difícil, tá? Só que muitas vezes a gente não pensa isso sozinho. A gente acha que é só executar, é só fazer. Você pega uma planilha na internet, é só progressão, tá? Fechou? Não temos perguntas? Pensei que alguém ia mandar uma perguntinha aí, alguma dúvida? Bom, se não tivermos perguntas, a gente encerra a nossa live hoje, tá? Espero
que tenha contribuído aí com a tua evolução na corrida, contribuído aí com o teu entendimento na corrida, que você consiga aplicar nos treinos, principalmente o treinamento leve, tá? Aplica isso que você vai ver como isso vai te ajudar para correr mais e melhor. Tendo qualquer dúvida ao longo do tempo, pode me mandar aqui no Instagram, por mensagem, tá? Respondendo no story, fica à vontade para enviar suas dúvidas aí sobre corrida, tá bom? Uma ótima noite de quinta-feira para você, bons treinos aí nesse final de semana, manda ver, tá bom? Um grande abraço e até mais, tchau, tchau.